Olá, queridos, a paz do Senhor para todos. Prazer estarmos aqui. Na verdade, essa é a última lição do nosso trimestre. Nós não pudemos fazer a escola bereana presencial, né? Na verdade, esse final de ano, aqui no Templo Sede, muitos ensaios, muitos eventos, né? Reuniões. E o espaço onde nós fazemos a escola bereana é um espaço multiuso. E ainda havia o rumor de que ele seria reformado, ia aproveitar esse final de ano também para poder fazer algumas reformas lá. Então, por isso, nós optamos de fazer esse modelo, não online. É a última lição do trimestre, é uma lição bastante interessante, né? A volta do Messias, a volta do Senhor Jesus, né? Fala da segunda vinda de Cristo, né? Que é algo que certamente fascina toda a humanidade, né? E a iminência, eu vou já começar aqui já a lição aqui, né? Tomara que ela sirva como um roteiro, como um auxílio, né? Para aqueles que vão ministrar as lições aí nas suas filiais. E para você também, né? Que simplesmente quer conhecer um pouco mais a respeito desse tema tão importante da palavra de Deus, né? Então, essa iminência da volta do Senhor Jesus, ela traz para o crente uma consciência de vivermos uma vida mais santa, né? De maior seriedade, né? Trabalhando a evangelização daqueles que não são crentes, e também isso aumenta o nosso desejo de estar mais perto do Senhor. A vida do Senhor Jesus, Vani, por favor, o próximo slide, né? A vinda do Senhor é uma promessa feita, né, pelo próprio Senhor Jesus. Eu gostaria de ler com vocês aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos que nos dão, os versículos que são nosso texto bíblico básico dessa lição. Vou aqui acompanhar aqui pela revista, estou com a Bíblia aberta aqui, mas vou acompanhar aqui pela revista, né, junto com vocês aqui. Vamos lá? Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, né? O nosso texto áureo, texto de ouro, está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, a questão da segunda vinda do Senhor, ela é uma promessa feita pelo próprio Cristo, né? A Bíblia, porém, tem algumas informações que são relevantes para nós. A Bíblia diz que nós não podemos saber quando o Senhor voltará. Mateus 25:13, a palavra de Deus nos diz, né? Porque nem o dia e nem a hora nós saberemos, né? Então, essa lição ela vai trazer ela tem alguns objetivos que nós esperamos alcançar ao término dessa ministração. Primeiro é compreender os aspectos que estão relacionados à volta de Cristo ao mundo, né? Ainda, entender como o cristão deve preparar-se para esse grande evento, é isso, preparo, vigilância, né? E ainda identificar os principais motivos para a volta do Senhor Jesus. Uma coisa é certa, né? Nós não podemos saber quando o Senhor voltará, mas temos que estar preparados. A Bíblia diz claramente também que, embora nós não saibamos, né, exatamente quando o Senhor
voltará, nós podemos saber a época da volta do Senhor. Claramente nós podemos ler isso através dos sinais. E a volta dele não deve surpreender os que conhecem a sua palavra, pois aqueles que têm o Espírito Santo, eles têm um entendimento da natureza dos tempos. Nós sabemos, é breve. Além disso, as Escrituras, pesquisando as Escrituras, você pode ver que elas nos dão mais de 50 sinais da volta do Senhor na nossa geração, pelos quais nós temos que vigiar. Esses sinais indicam que Jesus está pronto para voltar. O escritor da carta aos Hebreus referiu-se a esses sinais quando ele proclamou que os crentes deveriam encorajar uns aos outros quando eles veem que o dia do julgamento está chegando. Hebreus capítulo 10, versículo de 25 ao 27. A palavra de Deus nos diz isso, para nós encorajarmos, entendermos essa questão da iminência da volta do Senhor. E que esse dia vem chegando. Jesus também se referia aos sinais dos fins dos tempos. No discurso dele no Monte das Oliveiras, durante a sua última semana de vida, no capítulo 24 de Mateus e no capítulo 21 de Lucas, Jesus, ele falando sobre os sinais, ou os vários sinais que ele havia dado aos discípulos, ele disse: igualmente, quando vir de todas essas coisas, sabei que ele está próximo. Mateus capítulo 24, versículo 33. Esse dia está chegando. E qual é... Próximo slide, por favor, Vaninho. Não, perdão, pode deixar aqui, depois eu mudo. E qual é a importância dessa doutrina para nós? Vamos tentar entender algumas coisas a respeito disso. Nós acreditamos que esse retorno de Cristo é iminente. Isso quer dizer, o retorno de Cristo pode acontecer a qualquer momento. Nós, assim como o apóstolo Paulo nos diz lá em Tito, capítulo 2, versículo 3, estamos aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós, sabendo que Cristo poderia voltar hoje, assim como alguns já fizeram ao longo da história, nós poderíamos ser tentados a parar tudo o que nós estamos fazendo simplesmente para esperar por ele. Mas, ao contrário desse tipo de pensamento, a Bíblia apresenta o retorno de Cristo como uma motivação para agir e não como um motivo para parar de agir. Nós vemos ao longo do tempo até algumas seitas, alguns desvios doutrinários, algumas pessoas que apregoaram a vida de Cristo e colocaram essa vinda de Cristo numa perspectiva tal que pessoas venderam casas, propriedades, se reuniram em comunidades, aguardando esse chamado, a volta de Cristo ou o fim do mundo, como alguns poderiam dizer. Mas a Bíblia nos dá uma outra dimensão acerca do que devemos fazer ao aguardarmos essa volta do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz, lá, quando Paulo conclui seu ensino sobre o arrebatamento, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, a Bíblia nos diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, em algumas versões inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Devemos continuar trabalhando. Paulo conclui a lição sobre a sua volta de Cristo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6, com as seguintes palavras: assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, dentro dessa perspectiva, recuar, guardar o forte, nunca foi a intenção de Jesus para nós. Ao contrário, a Bíblia nos incita a trabalhar enquanto podemos. João 9,4, o Senhor Jesus diz: a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. No entanto, é importante dizermos que há uma grande diferença em saber que Jesus poderia voltar hoje e saber da certeza que ele vai retornar hoje. Jesus disse, em Mateus capítulo 24, versículo 36, nós já falamos isso, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe.
A hora do seu retorno é algo que Deus não tem revelado a ninguém. Por isso, até que ele nos chame a si mesmo, nós devemos continuar servindo a ele. Na parábola de Jesus, lá das 10 minas, no capítulo 19 de Lucas, a Bíblia nos diz que o homem nobre que tinha partido instruiu os seus servos. Ele chamou seus servos, 10 servos, deu 10 minas, né, uma a cada um deles, e disse: negociai até que eu volte. Né? Se você acompanhar as escrituras, você vai ver que os apóstolos eles viveram e serviram com a ideia de que Jesus poderia retornar enquanto eles ainda estavam vivos. E se eles tivessem resolvido, a pergunta é, e se eles tivessem resolvido parar de trabalhar para esperar? Com certeza, eles teriam violado a chamada grande comissão. E esse evangelho ele não teria sido proclamado. Ele não teria chegado a nós. Então, os apóstolos entendiam que o retorno iminente de Cristo significava que eles deveriam se ocupar com o trabalho do Senhor. Né? Eles viveram as suas vidas no primeiro século ao máximo, como se todo dia fosse o último. E nós, como eles, devemos encarar todo dia como um presente. E, portanto, usarmos o nosso dia, né, a nossa vida, para glorificar a Deus. O lema, eu me lembro quando eu era novo crente, me lembro do lema da Escola Bíblica do Ar, um programa de rádio que fez muito sucesso na década de 70 e 80, que dizia o seguinte: viva o dia de hoje, como se Cristo voltasse amanhã. Então essa deve ser a nossa maneira de imaginarmos, né? Se Cristo volta amanhã, eu tenho que me preparar, ainda hoje. A Bíblia nos fala, então, dessa iminência da volta do Senhor e nos proclama a vivermos uma vida mais santa, uma vida mais correta, né? Aguardando essa promessa que foi feita pelo próprio Senhor Jesus. Essa promessa aqui é chamada de esperança da igreja. Próximo slide, por favor, Edmanei. Né? Você sabe, o mestre, o Senhor Jesus, ele não prometeu uma vida fácil aos seus seguidores. Né? O evangelho de Jesus não é o evangelho do tô salvo, tô curado, tô feliz. Pelo contrário, é o evangelho do tomar a sua cruz e segui-lo. Né? E ele afirmou que nós teríamos, né, o capítulo 16 de João, versículo 33, ele diz que nós teríamos aflições nesse mundo e que nos enviaria como ovelhas no meio de lobos. No entanto, né, essa condição pouco favorável é compensada por uma promessa. E que promessa é essa? A promessa é que ele voltará. Né? A vinda de Jesus é a nossa sublime e bem-aventurada esperança. O próprio Senhor afirmou que voltaria para levar os seus. Né? João 14,13, ele diz: virei outra vez. Me lembro quando, né, também, novo crente, era muito comum nas cruzadas das Assembleias de Deus, as pessoas cantarem, né, o hino 300. Alguns aí mais antigos vão se lembrar disso. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Eu sei que eu canto mal, mas é só para lembrar aí, né? Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raia. Nossa esperança, isso é lindo, não é? Então, nós sabemos que ele prometeu, e essa é a nossa bem-aventurada esperança. E na linguagem das Escrituras, a palavra esperança é a expectativa de um evento que certamente acontecerá. E ela exclui a palavra de Deus. A veracidade da palavra de Deus nos assegura, nos dá essa certeza. Isso exclui qualquer tipo de dúvida, porque essa vinda do Senhor, a segunda vinda, ela é baseada nas promessas de Deus. Nós sabemos que as esperanças terrenas, pelo contrário, elas são sempre incertas, são duvidosas, e muitas das vezes terminam em desapontamento. Mas em Jesus, nas suas palavras, nós podemos confiar, né? A esperança do cristão, então, é a vida de Jesus e não a morte. Dentre outras expressões, né, essa segunda vinda de Jesus é chamada de bem-aventurada esperança, porque é um fato encorajador para a nossa fé cristã. Né? Nós podemos ter certeza do destino daqueles que já dormem, né? E nós não devemos
nos entristecer como os incrédulos que não têm esperança. Porque a Bíblia diz, porque se cremos, devemos consolar uns aos outros com essas palavras. E é uma bem-aventurada esperança porque trará para nós uma gloriosa reunião, não é? A Bíblia diz, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos, eu quero estar vivo, né? Eu quero ir para o céu, mas não quero morrer. Acho que também é o seu desejo. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar com o Senhor. Essa é a promessa do Senhor, né? Nós lemos lá em 1 Tessalonicenses, no nosso texto áureo. Então, estaremos na glória com o Senhor nos céus por toda a eternidade, juntos com o Senhor Jesus e com todos aqueles que o amam verdadeiramente. Essa é a nossa bem-aventurada esperança. Isso nos traz, né, no que nós podemos dizer, uma motivação a estarmos preparados. A maneira principal de nos prepararmos, você pode mudar o slide, por favor? Né? A maneira principal de nós nos prepararmos para a volta de Jesus é tendo fé e obedecendo a Ele. Quem é salvo vive de uma maneira diferente, procurando ser mais com Jesus, né? Fazendo bem, rejeitando o pecado, né? Andando em santidade, justiça perante a face dele, como diz Lucas 1,75. Se focarmos em fazermos a vontade de Deus, nós não devemos temer a volta de Jesus, né? Porque vivendo dessa maneira, nós não seremos apanhados de surpresa. Muitas das vezes é fácil nós nos esquecermos que o fim está próximo, né? E caímos até em desleixo com as coisas de Deus, né? Mas os sinais do fim do mundo, eles servem para nos alertar que precisamos ficar atentos e corrigir a nossa vida, né? Devemos viver o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Porém, é bastante interessante ressaltar que o autor da lição, o pastor Gilmar Vieira Chaves, ele fala de diferentes visões a respeito ou relacionadas ao retorno de Cristo, né? Ao explicar como será essa segunda vinda. Por favor, Vaninho, próximo slide. Quando nós falamos, né, o próximo, né? Como será a vinda de Jesus? Segundo as Escrituras, a vinda de Jesus terá duas fases, né? A Bíblia diz lá, Tito, capítulo 2, versículo 3, aguardando a bem-aventurada esperança da volta do Senhor Jesus. Essa volta do Senhor Jesus se dará em duas fases distintas. Vamos tentar entender isso aqui. Primeiro, a volta de Jesus, ela será para a igreja. Nessa ocasião, ou na primeira parte dessa vinda, Jesus levará a sua igreja para o céu, né? A Bíblia diz que isso será num instante, e em segredo quanto ao mundo. A Bíblia fala sobre um abrir e fechar de olhos, do grego átomo, né? Um espaço, é como Jesus estivesse se referindo a um espaço indivisível de tempo, né? Menos do que um nanosegundo. Nessa primeira fase, a Bíblia diz que ele virá até as nuvens, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, com alarido, com voz de arcanjo, essa chegada, essa vinda dele. Ele não pisará na terra e ele vai atrair os redimidos para si. Nessa vinda, ele virá acompanhado de seus anjos, não é? A sua chegada será repentina e sem aviso prévio. A Bíblia nos fala, como um ladrão de noite. Primeira fase, Jesus virá até as nuvens com os seus anjos para resgatar, para atrair para si os seus santos. Essa primeira manifestação será invisível, será num instante, num abrir e fechar de olhos. Porém, na segunda fase dessa segunda vinda, ele virá com todos os seus santos e anjos, né? A Bíblia diz que todo olho verá, a Bíblia diz em Apocalipse 1:8, né? E verão aquele a quem transpassaram
todo olho verá, ele descerá sobre o Monte das Oliveiras, publicamente, repleto de glória e de poder, e nesse momento ele vai livrar a Israel, né, que estará sucumbindo sobre as forças dos exércitos confederados do anticristo, e a partir daí ele vai julgar as nações e estabelecerá com poder e justiça o reino milenial. Então, no arrebatamento da igreja, Jesus virá para os seus santos. Na sua manifestação em glória, na segunda parte da segunda vinda, ele virá com os seus santos. Nós estaremos com ele, né? Então, essa vinda de Jesus, ela desencadeará outros fatos escatológicos. Nós já pudemos, em lições anteriores, trabalhar essas questões, mas é bastante interessante que essa segunda vinda, esse arrebatamento da igreja de Cristo, precederá alguns eventos, né? E o primeiro desses eventos é a chamada Grande Tribulação. A Grande Tribulação ocorrerá entre o arrebatamento da igreja e a manifestação pública de Jesus. Essa Grande Tribulação abrange os anos de domínio do anticristo aqui na Terra. O sofrimento aqui será de tal maneira, será tão terrível, de tal monta, que a Bíblia diz que se durasse mais tempo, ninguém sobreviveria. Com base na Bíblia Sagrada, nós professamos, né, tal qual atesta o credo oficial das Assembleias de Deus no Brasil, que nós, porém, né, acreditamos que a igreja será salva da grande tribulação, né? A nossa fé, ela consta no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. No entanto, há outras, né, há certas divergências quanto ao momento e à forma, né, de arrebatamento relacionados à grande tribulação. Nós, assembleanos, somos pré-tribulacionistas, né? Mas existem outras posições teológicas, como as chamadas midi- ou meso-tribulacionistas e pós-tribulacionistas. Nós podemos explicar da seguinte maneira: os pré-tribulacionistas, né, aquela posição que as Assembleias de Deus esposam, para os que acreditam nessa teoria, né, ela defende que a igreja de Cristo será arrebatada antes do início da grande tribulação, que acontecerá no fim dos tempos. Assim, os escolhidos eles não vão experimentar da ira de Deus e de grandes sofrimentos que vão ocorrer nesse período. É o que acreditamos. Mas existem os chamados midi- ou meso-tribulacionistas, que defendem a posição teológica, né, uma posição minoritária, vamos dizer, né, que defende que a igreja será arrebatada na metade da tribulação. Particularmente, quero dizer, quem quiser ficar, né, aqui e participar, né, dessa primeira fase, né, fique absolutamente à vontade. Eu não tenho nenhuma intenção. Aliás, estou disposto até a doar a você os poucos e escassos bens que tenho, para que você possa administrá-lo se você resolver ficar aqui. E existe ainda um outro grupo, né, que é uma visão cristã que defende que o arrebatamento da igreja acontece após a tribulação. São os pós-tribulacionistas. Deus me livre, né? Deus me livre. De novo, a estes também posso dizer que não tenha, né, nenhum problema em deixar aqui que ele administre aí as coisas que vou deixar para trás. Não é muita coisa, mas se você quiser ficar, se quiser conhecer, né, alguns detalhes, tem gente que pergunta para mim, quem serão as duas testemunhas lá do Apocalipse? Como é que vai ser? Se tiver muita curiosidade, fica aí para ver como vai ser. Eu, particularmente, né, adiro, né, acredito, esposo, né, me fundamento na ideia do pré-tribulacionista. Não vou estar aqui, vou subir com o Senhor nos ares. A Bíblia diz, né, que nós estaremos com o Senhor. Essa vinda de Jesus, na sua primeira fase, né, ela nos diz que ela é súbita e inesperada. E para exemplificar a rapidez e a imprevisão, o imprevisto da sua vinda, o Senhor Jesus usou duas ilustrações bastante interessantes. A primeira é a figura do ladrão, né? A figura do Lule. Então, a figura do Lule diz assim:
Paulo e Pedro empregaram essa figura ao doutrinarem sobre a vida de Jesus. Ela diz que o Lully, lá nos tempos bíblicos, agia com muita rapidez, né? Levava só o melhor e deixava o pior. Ele não levava tudo o que encontrava no momento e nem avisava a hora que viria. Ele agia quando ninguém imaginava. É o mesmo modus operandi nos dias de hoje, né? E atacava quando a escuridão era maior. Era isso que acontecia nos tempos bíblicos e ainda nos dias de hoje. Quando Jesus disse, eis que venho como um ladrão, lá em Apocalipse 16:15, né, o sentido é, eis que venho como vem o ladrão. Sem avisar, pegando você de maneira inopinada, de maneira, você está lá incauto, desavisado, não está prestando atenção no lugar, ele vem, né, e rouba aquilo que você tem de precioso. Essa é a figura, né, do ladrão, a figura do Lula lá. A outra é a figura do relâmpago, né? Mateus capítulo 24, versículo 27, era comum lá nos tempos lá da juventude, né? A gente cantar um corinho também que dizia, né? Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Aí o refrão dizia, porque é assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. No Novo Testamento, esse relâmpago ele estava associado a juízos divinos, tá? Mas no Novo Testamento nós encontramos ele como símbolo da advertência e de acontecimento repentino, né? Tão inesperado como o relâmpago será a vinda do Filho do Homem. Portanto, a Bíblia nos mostra que a sua vinda será inesperada como um soberano que retorna para proceder à administração ou à prestação de contas da administração dos seus servos, né? Mateus capítulo 24 fala sobre isso, né? O servo que vem e pede lá a administração, olha, você servo bom e fiel, né? Isso é tudo aquilo que nós queremos ouvir, né? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, né? Essa figura do relâmpago nos mostra que ela acontecerá de modo súbito, assim como foi a chegada do dilúvio, né? Na Bíblia. Assim como foi nos dias de Noé, isso vai acontecer muito rapidamente e as pessoas não terão oportunidade de se salvarem, né? De remediarem as suas situações. Essa vinda do Senhor Jesus, segunda vinda do Senhor Jesus, ela será precedida de alguns sinais, né? Pode mudar o slide, por favor, Edmund? Né? E qual é o cenário dessa segunda vinda de Cristo? Assim como houve sinais precursores da vinda de Jesus, né? A estrela, por exemplo, que guiou lá os magos, e ainda, né, o sinal do arauto do próprio João Batista anunciando a vinda do Senhor Jesus, a Bíblia diz que haverá sinais indicadores da sua segunda vinda. E alguns desses sinais são conhecidos por nós através das Escrituras. Você já deve ter percebido que nesses slides eu coloco algumas palavras em destaque, né, em amarelo e com corpo maior, para que você possa aprender melhor, né, apreender melhor os conteúdos. A Bíblia nos fala que dentre esses sinais que acontecerão, haverão falsos cristos e falsos evangelhos. O mestre nos advertiu o seguinte, em Mateus 24, versículo 5, muitos virão em meu nome, e dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, né? A gente, inclusive, tem visto hoje, no seio da igreja evangélica, né? Não creio que só no Brasil, mas no mundo como um todo, né? A proliferação, né, da falsificação da verdade, né? Esse sinal da volta de Cristo envolve os falsos doutores da igreja, né? E, sendo assim, eles tornam um engano mais sutil, mais atraente, mais convincente, né? Relativizando determinadas coisas, né? Fazendo você crer em coisas que não são, né?
verdadeiras. Então, haverão falsos cristos e falsos evangelhos, né? Também, o pastor Gilmar ele fala sobre a relação de antagonismo entre as nações, né? Foi o próprio Senhor Jesus que nos alertou, né? O mestre nos chama a atenção, né? Quando ele fala de guerras e rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. E a Bíblia nos fala que né, isso vai se intensificar no fim dos tempos, né? São sinais da vinda do Senhor. Agora imagine, talvez você esteja perguntando, mas, pastor Ronaldo, esse negócio de guerra não existe existe desde os tempos primeiros, desde os tempos bíblicos, né? Já existiam guerras. Porém, há uma palavra na Bíblia, uma expressão na Bíblia, que nos mostra a seriedade, né, ou a urgência, né, desses eventos acontecerem. Fala sobre dores de parto. Se você observar, sempre houve guerras, né, na antiguidade. Porém, esses conflitos entre nações vêm se intensificando, né, desde da primeira metade do século passado, com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Vários conflitos vêm acontecendo no mundo, né? Hoje nós temos guerras, né, entre países africanos, a guerra lá entre Rússia e Ucrânia, né, a própria guerra do Israel lá contra o Hamas e alguns, né, a ameaça lá do Irã e da Coreia do Norte com suas bombas nucleares, até mesmo, acreditem, a Venezuela, né, nosso vizinho aqui, né, o Maduro lá, o parceiro do Lula, já ameaçou de guerrear aqui contra o Brasil, né? Coitado, não tem nem, o povo lá está passando fome lá e o cara está pensando em fazer guerra, né? Mas a ideia é que essas coisas vão acontecer como dores de parto. O que significa isso? Olha, quando a mulher está próxima a dar à luz, as contrações, as dores do parto, elas vão se tornando cada vez, os espaços ou os intervalos vão se tornando cada vez menores. E é isso exatamente o que está acontecendo no mundo nesse momento. Os intervalos entre as guerras são cada vez menores, né? Nós não tivemos e esperamos que não tenha nenhum tipo de conflito, né, de grandes proporções ou que envolvam aí um número grande de nações, uma espécie de terceira guerra mundial, né, enquanto aguardamos a segunda vinda, mas é certo que nós temos várias guerras ocorrendo neste momento em todo o mundo, né? Então isso vem sendo intensificado, né? Outra coisa interessante também, falando de intensificação, a intensificação do pecado, né? O mestre ele previu, né, que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. Claro, em razão do aumento exponencial da iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, o apóstolo Paulo, né, nos diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, nos versículos 1 ao 9, né, que esses últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão amantes de si mesmos, né, egoístas, presunçosos. Rapaz, é um negócio... E a gente tá vendo que essas coisas estão acontecendo. Outro elemento importante aqui, que o pastor Gilmar nos traz aqui como autor da lição, são os chamados efeitos da pós-modernidade, que nós temos acompanhado aqui, esse progressismo maldito, né, desses comunas, desses socialistas, né, de iPhone, aqui no nosso país, né, vem empurrando todo o lixo, o relativismo moral, inversão de valores, né? Eles numa guerra declarada contra a família, né, contra a igreja e até contra o Estado. Isaías capítulo 5, versículo 20, fala sobre, né, ai daqueles que tornam... Deixa eu ler essa passagem que eu acho bastante interessante. Isaías capítulo 5, versículo 20. Né? Daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, né? 5:20, o que diz aqui? Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, que fazem do amargo doce e do doce amargo, né? Então a gente tem visto esse tipo de, né, toda essa engenharia social, cultural, tentando
inverter valores, destruir a família, atacar nossas crianças. Então, vários países até, nesse momento da nossa história, têm se declarado pós-cristãos, né? Existe hoje uma crescente aversão aos princípios e valores da fé genuína. Nós podemos entender, a próximo slide, por favor, os pós-cristãos, né, é um termo usado para descrever sociedades, culturas ou indivíduos que, embora tenham sido historicamente cristãos ou influenciados pelo cristianismo, agora se afastam significativamente dessa herança religiosa. Né? Nós temos visto, por exemplo, lá o islamismo avançando, né, em países, como a França, como a Inglaterra. Eu vi há pouco tempo uma reportagem dizendo que o nome mais registrado hoje, o nome masculino mais registrado hoje nos cartórios ingleses é o nome de Muhammad. Né? Então, a fé islâmica vem invadindo alguns países e esses países estão se chamando de pós-cristãos. Né? Próximo slide, por favor, Divani. Né? Então é isso aí. Pós-cristão é um termo usado para descrever essas sociedades, culturas ou indivíduos que, embora tenham sido historicamente cristãos, né, ou influenciados pelo cristianismo, agora se afastaram significativamente dessa herança religiosa. Infelizmente, a gente vê relatos de alguns países do mundo, lá como a Holanda, né, alguns países lá com berço de reformadores, como a Alemanha, igrejas se transformando em boates e casas noturnas, né, sendo vendidas. É triste isso. Né? Mas ocorrerão também outros sinais, não são destacados pelo autor da revista, mas eu gostaria de trazer aqui. Com certeza, você conhece a profecia de Daniel 12:4, que diz, né, que a ciência se multiplicará. Então, nós temos visto a multiplicação da ciência e da tecnologia. Né? Agora, é bastante interessante observar que é a multiplicação da ciência e não da sabedoria. Na verdade, essa sabedoria ela vem diminuindo em toda a humanidade através dos anos. Sabedoria é discernimento, é equilíbrio, é maturidade, é prudência. Sabedoria é sensatez, né? É escolher sempre o bem, né? E rejeitar o mal. Então, a sabedoria ela está em falta nessa era. Essa área da ciência e do conhecimento tem trazido prejuízo à chamada sabedoria. Nós temos visto como um dos sinais mais importantes, né, da volta de Cristo, da segunda vinda de Cristo, o ressurgimento da nação de Israel. Mateus capítulo 24, versículo 32, né, a gente vê um relato bíblico falando sobre isso. E Israel já sofreu várias dispersões nacionais. Né? A pior delas ocorreu lá após a queda de Jerusalém sobre os romanos, já na era cristã. E os judeus eles foram proibidos, sob pena de morte, a voltarem a Israel. Porém, em 1897, ele teve um início ao cumprimento desse sinal com o surgimento do movimento sionista. Né? Um homem chamado Theodor Herzl, ele conclamou os judeus a regressar à sua terra. E em 1948, né, sob a égide das chamadas Nações Unidas, foi criado o Estado de Israel. E o movimento de retorno tem sido contínuo desde então. Então, o ressurgimento da nação de Israel é um desses sinais da volta do Senhor Jesus, como também é o surgimento disfarçado e embrionário do antigo Império Romano. Né? Isso através do Tratado de Roma, feito lá em 1957, que originou o chamado Mercado Comum Europeu, que na sua evolução é hoje a chamada União Europeia. E nós podemos entender que essa é a plataforma do futuro governo mundial do anticristo. O anticristo vai ser uma espécie de líder político e religioso que vai governar, né, esse mundo aqui durante o período da grande tribulação. E essa questão da moeda única, né, ela é um fator facilitador para que esse governo aconteça. Então, o anticristo, ele
A gente talvez não possa afirmar que ele já está aqui, mas o espírito do anticristo já está presente nessa era. Contudo, eu estou falando só de sinais negativos aqui, há um sinal extremamente positivo que nós estamos desfrutando, que é o derramamento do Espírito da igreja em escala mundial, né? E com esse sinal vem também a expansão de milagres e prodígios, a dinamização e expansão do evangelho, o avanço da obra missionária. Através dos séculos, nós podemos perceber que o Senhor Jesus ele nunca deixou de derramar o Espírito Santo sobre o seu povo, né? Em algumas situações, ora mais, ora menos, há períodos de avivamento, né? Mas nós podemos perceber, né, a partir do início do movimento pentecostal aqui no Brasil, que o derramamento do Espírito Santo tem sido cada vez maior. E o nosso país é uma testemunha disso. Então, isso pode ser entendido como um fato relevante ou positivo dentre esses sinais que mostram a vinda do Senhor Jesus. Agora, qual é, o próximo slide, por favor, Edivani, o objetivo do retorno de Cristo à Terra? O primeiro é aquele dito lá, né, na música lá do Lázaro, eu que eu estou musical hoje, né? Ainda bem que eu vou morar no céu, né? Vou morar no céu. Primeiro, é levar a sua igreja para o céu, né? O cumprimento da promessa de buscar os salvos. A Bíblia nos diz lá em João 14,3, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, nos levar para o céu, né? Nos encontrarmos com o Senhor. Ainda, julgar e recompensar a todos, salvos e perdidos, né? A Bíblia diz o seguinte, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Mateus 16, 27. Ele ainda, né, como cumprimento das profecias messiânicas, né, e das profecias escatológicas, o Senhor Jesus vai estabelecer o seu reino milenial na terra. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, a palavra de Deus nos diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Né? Depois disso, Jesus vai aprisionar e julgar Satanás e seus agentes. Apocalipse capítulo 20, versículo 2, a palavra de Deus nos diz: e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Né? Deus irá cumprir as suas promessas. E assim, a teologia cristã relaciona a segunda vinda de Cristo, né, ou ao clímax, né, ou ao encerramento da história. Essa história que teve um princípio terá seu fim. A volta de Cristo e a criação de uma nova realidade marcam o desfecho da crônica humana, né, nesse tempo e espaço que nós vivemos, e o início de uma nova era na eternidade. Essa nova história representa a consumação do plano redentor e do cumprimento das promessas divinas registradas nas Escrituras. Né? Ela será escrita com Deus e, a partir dessa nova história, nós sabemos que não haverá, como diz o Apocalipse capítulo 21, versículo 4, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. Partindo aqui para a conclusão dessa nossa lição, né, nós podemos entender. O apóstolo Paulo nos convida a viver diariamente na expectativa de que Jesus voltará a qualquer momento para nos buscar. E quando essa última trombeta soar, Deus, através do seu Espírito Santo, ressuscitará os mortos em Cristo, transformará os santos vivos, levando todos ao encontro do Senhor nas alturas. Né?
Nós sabemos que hoje o Espírito Santo já vivifica os nossos corpos mortais. Ele vai fazer isso, porém numa outra dimensão, no arrebatamento da igreja. Irmãos, como diz lá Hebreus capítulo 10, versículo 37, diz: aquele que há de vir, virá, e não tardará. Portanto, repito aquilo que disse no início dessa lição: vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, seu ministério. Você, professor, que possa aproveitar, né, os insights dessa lição para abençoar os seus alunos com a ministração da palavra viva e poderosa de Deus, né? Que Deus nos abençoe, nos guarde e que nós tenhamos aí um ano de 2025 abençoado na presença do Senhor. Nos vemos ano que vem.